Chequina Rap, pera um pouquinho. Cara, essa música é pesada, hein? Chequina Rap, Votuporanga, York. É diferente. Senão os doentes. Quer me ver, vai lá. Quer me achatolar. Quer me conhecer, vai lá. Quer me achatolar. Chequina Rap, cara. Eu gostava desses meninos aí. Tá pra ir pelo mundo. Fala, fião, que nós estamos aí. O pessoal quer desesperar no canal porque eles já querem. Aí eles já colocam assim no comentário. Não, como ninguém assiste mesmo, ninguém coloca. 0,30 começa o vídeo. Como se o resto não valesse nada. Mas vai lá, fala lá, filhão. Beleza. Perguntar sobre o Irã. O Irã. Tá na mídia aí novamente, né? Os conflitos, as tensões e tudo mais. E assim, o pessoal tá brincando em tudo que vai ter um conflito a nível mundial, né? Da terceira guerra. O senhor vê possibilidade desse conflito? Ou... Vamos lá, fião, vamos por parte lá. Você vai lá, quer me contratolar, quer me ver, vai lá, quer me achatolar, quer me conhecer, vai lá, quer me contratolar, quer me achatolar, quer me achatolar, olha lá, quer me achatolar, parece achatolar, né, meu? Por que isso me eliminaram aí pra quem não entendeu. O Irã, ex-Pérsia, temos, inclusive, nós temos alguns vídeos na nossa pasta, ou na nossa lista, ou como vocês colocam, playlist do Oriente Médio, sobre o Irã, várias situações. Em nível mundial não deverá ocorrer guerra, já falamos isso em alguns vídeos, sempre falamos da guerra mundial, que a guerra mundial hoje é algo diferente, talvez se houver guerra mundial em outros níveis, não no nível mundial. Mas vamos rapidamente ver que nos últimos tempos, todo esse processo, esse processo beligerante, quando eu falo beligerante, processo ligado à guerra, ele já vem. Você sabe que depois da guerra do Irã e do Iraque, o Iraque depois teve os problemas com Saddam Hussein. Nós temos aí na nossa lista do playlist, nossa playlist lá de Oriente Médio, todos divididos em pequenos vídeos, isso aí. E o Irã se fechou. Aí o Irã, o pessoal esquece o seguinte: por que o Irã fez a bomba atômica? Para destruir Israel? A resposta é não só para isso. O pessoal tem uma mania de falar, o Irã quer destruir. Não é isso. Sabia, por exemplo, quando o Irã começou a pensar no seu propósito nuclear, o grande receio do Irã era justamente o Paquistão, outro país muçulmano, só que sunita, enquanto o Irã é xiita, que já detinha a bomba atômica em 1980, quando ele explodiu, não é? Ali na fronteira com a Índia, praticamente, que a Índia conseguiu descer no D4. Então, não é bem só Israel da destruição, mas aí o Irã veio, né, pesquisando, e aí os americanos e os europeus, diga-se de passagem, o nosso companheiro lá do Reino Unido, sempre pegando no pé lá dos países do Oriente Médio. O Irã teve alguns presidentes, dentre eles um que teve uma aproximação com os Estados Unidos, que foi o Ayatollah Khatami, que era mais liberal, e aí depois Khatami saiu do poder e entrou Mahmoud Ahmadinejad, que negou o Holocausto, aquela coisa toda. Isso vem desde começo do século XXI. Aí todo o processo ali de tensão aconteceu no Oriente Médio. O Oriente Médio sempre de tensão. E o Irã sempre, outra coisa, o Irã sempre financiou alguns grupos, aí o termo que você pode usar, terrorista ou revolucionário, dependendo da prova que te perguntar. Para os americanos e europeus, terroristas; para alguns Oriente Médio, revolucionários, como por exemplo financiou e treinou ali Hezbollah, financiou e treinou o Hamas, a Jihad Islâmica, o ISIS não, a Jihad Islâmica. Apesar de serem grupos ligados ao sunismo, eles são grupos que o Irã ele financiou todo esse processo. E quem estava por trás de tudo isso era um general que estava junto com Ayatollah Khomeini em 1979, praticamente. O nome dele, Qassem Soleimani, o homem forte do Irã. Tem até umas fotos dele que ele parece um pouco Sean Connery.
ele criou a Guarda Revolucionária do Irã e também a Força Quds, que é uma tropa de elite iraniana, não é? Tropa de elite iraniana. Por que uma criação de uma guarda revolucionária? Se você pegar todos os países, se você pegar, por exemplo, Stalin, o próprio Stalin, na época que estava Lenin no poder, ele mandou eliminar um monte de oficiais do Exército Branco. Hitler cria as SS ali, o próprio Hugo Chávez cria a guarda bolivariana. Você quer com você pessoas que sejam fiéis, e Soleimani era fiel ao sistema, tanto é que ele era um homem forte. E aí, a partir de 2015, quando o Donald Trump disse que aquele acordo que foi feito com o Irã, que os americanos estavam participando, era muito permissivo e tirou os Estados Unidos de todo o processo, aí começou um atrito maior entre os Estados Unidos e Irã. E aí o Irã, tivemos há pouco tempo atrás ataques a refinarias da Arábia Saudita com um grupo do Iêmen chamado Houthis, que eram financiados também pelo Irã, né? Soleimani estava ali por trás de todo esse processo. E aí nós tivemos agora há pouco tempo atrás, no final desse ano aí, alguns ataques que aconteceram do Irã em algumas bases ali do Iraque. E por que o Iraque entrou nessa jogada? Soleimani, no começo do ano 21 agora, começo de 2020, Soleimani, ele estava numa área xiita do Iraque, porque o Iraque é dividido em 3 áreas: curdos ao norte, sunitas ao centro e xiitas ao sul. Os americanos descobriram, e Soleimani já era um homem caçado pelos americanos, e mandaram drones lá e fizeram o trabalho que tinha que se fazer, porque alguém tem que fazer o trabalho sujo. Gerou um impacto muito grande em todo esse processo. Aí o pessoal achou guerra mundial. Aí o Irã atacou base do Iraque, mas não matou ninguém. Mas o Ayatollah, que hoje comanda o Irã, o Ayatollah Khamenei, jurou vingança. E aí teve aquele caso que você deve ter visto, o avião ucraniano sobrevoando o Irã e foi atingido por erro, né, da própria guarda ali, funcionária, e aí pediram desculpas, aí tá um caos ali no Irã. Mas por incrível que pareça, os americanos falam do Irã, mas foram os americanos que de certa forma contribuíram para o Irã crescer, para variar. Quer ver uma coisa? Quando os americanos entraram com tudo no Iraque, o Irã fortaleceu-se no sul do Iraque. Quando os americanos invadiram o Afeganistão por causa do Osama Bin Laden e sufocaram o Talibã, o Irã cresceu sua influência. De certa forma, os Estados Unidos acabam fazendo as suas ingerências e acabaram fortalecendo o próprio Irã. Todo mundo, lógico, pedindo calma, né? Você sabe que ali no Oriente Médio você tem 3 pilares poderosos: o Israel, que é aliado americano, a Arábia Saudita, que ela é muçulmano wahhabita, que é um ramo do sunismo, aliada americana, e ambos são inimigos figadais do Irã. Até eles estão pedindo calma ali em todo esse processo, porque um processo desse poderia levar a uma situação, digamos, de conflitos ali que não seriam interessantes para ninguém. Havia o medo de uma situação, de uma nova crise do petróleo. O petróleo aumentou no Brasil 4,5%, alguma coisa desse tipo. Mas também, se não aumentar, se a Petrobras ia aumentar, que ela sempre aumenta, ela sempre muita coisa para aumentar as coisas. Aí, desculpa, ideológico, não, a Petrobras faz bem. R$4,50 de gasolina tá barato pra caramba. E então é isso, filhão. O Irã não haverá guerra mundial. O Irã está passando por uma comoção muito grande. Nós vamos acompanhando aí os capítulos agora que vão chegar aí para as próximas. Para esse ano vai ter muita coisa de vestibular.